a biografia, a autobiografia, enfim. Aí é só um conceitozinho da internet para vocês vislumbrarem um pouco. Observe o conceito abaixo de relato e marque em que gêneros textuais e literários percebemos essa característica. Então, aqui não é só um gênero, ó, você vai marcar os gêneros, então pode ser mais de um. Um diário íntimo, onde a pessoa conta a sua história, fala do seu dia a dia, tem característica do relato? Letra B, a reportagem jornalística pode ter relato também? Letra C, um conto narrativo, ele pode acontecer também um relato ali naquele conto narrativo? E letra D, a notícia. Observem que a notícia ela é diferente da reportagem, porque a reportagem ela tem esse cunho mais pessoal, né, de se contar uma história, enfim. Já a notícia é aquela linguagem informativa, linguagem dos jornais, uma linguagem mais padrão. E não tem tanto essa aproximação, ela é uma linguagem mais objetiva, onde o objetivo é mesmo só passar uma informação. Questão 2. Que exemplos o texto dá para mostrar que o relato é um gênero comum do nosso dia a dia? Então, você vai voltar lá no texto, aquele texto que tem no começozinho da sua apostila, e ver quais são esses exemplos que ele diz, né, que nós costumamos usar muito relato no nosso dia a dia. Aí ele dá lá os exemplos das conversas, das interações, enfim. Terceiro, são elementos que estarão presentes no relato, exceto. Quando vier esse exceto, você já vai saber que aí é a alternativa errada que você tem que marcar, porque a exceção é aquela que não se enquadra, que não se encaixa. Verbos e pronomes, letra A, aliás, desculpa. Priorizam-se as ações e a descrição do lugar onde elas acontecem. Letra B, o texto é meramente informativo, com função de informar sobre um assunto apenas. Será que é isso o relato? Letra C, verbos e pronomes são empregados predominantemente, na maioria das vezes, né, em primeira pessoa, o eu. Letra D, o narrador será o protagonista ou o participante da ação, o participante principal. Então, 3 aí estão certas e uma está errada. Você vai marcar a alternativa errada na terceira questão. Quarta, o trecho abaixo evidencia uma característica tipo do relato, que é, e aí nós temos o trechozinho. Livros e leituras foram ocupando espaços cada vez mais maiores na minha casa e na minha vida. Então, aí a Marisa Lajolo falando da vida dela, né? No relato que nós lemos. Item 1. Textos que envolvem relatos são sempre escritos em terceira pessoa, pois o autor narra os fatos que não se passa com ele. É isso que geralmente acontece nos relatos, está se narrando aí em terceira pessoa. Segundo, o relato nada tem a ver com a realidade, sendo uma história meramente fictícia. Olha, pode até ser fictícia, mas aí no caso a alternativa teria que dizer que o relato, na maioria das vezes, é algo real, é algo biográfico, tem relação com a realidade, mas em se tratando de literatura ele pode ser também fictício, né? Então, terceira, como o relato é sempre fictício, o autor narra fatos irreais e carregados de fantasia. Então, o que vocês acham? O relato, ele é sempre fictício, ele vai ser sempre... Cuidado com essas expressões, sempre, exclusivamente, apenas, que ela restringe muito. E no que ela restringe, às vezes ela pode estar mostrando aí uma alternativa incorreta. E quarto, o relato coloca em destaque as experiências vividas pelo autor. Por isso, costuma ser usado verbos e pronomes em primeira pessoa. Eu vivi, eu fiz, eu estudei, enfim. Quinta questão, a finalidade, né? O objetivo do relato é, nessa questão você vai marcar apenas uma, apresentar dados relevantes do acesso à leitura na escola. Será que aquele texto lá da Lajolo, o objetivo é esse, é falar sobre dados, sobre a leitura? Registrar algo agradável vivenciado pela autora. Letra C, relatar acontecimentos marcantes de vários personagens.
Ali ela estava falando de vários personagens ou era uma história íntima dela, pessoal? Letra D. Defender uma opinião por meio de argumentos. Então, quando tem argumentos, nós temos uma tese. O tipo textual ele é outro, né? Ele é dissertativo, argumentativo, que não é esse aí. Esse aí é um texto literário, cheio de sentimentos, de significados, enfim. Sexta questão. Cite exemplos de outros gêneros que podem ser considerados relato. Aí você vai falar de outros gêneros que você conhece ou que, por o contato com esse texto, você percebeu que tem características do relato. O relato é tudo aquilo que alguém narra, conta acontecimentos, na sua maioria reais, né? Então, um diário poderia ter um relato, uma biografia, uma autobiografia, tudo isso que eu já falei até agora. Questão 7. No trecho, dentre estes, alguns representaram momentos especiais. Aqui é a autora falando, né? A Marisa Lajoio. Aí, o que foi que representou momentos especiais, né? Do que ela está falando nesse trecho? Aí ela fala pela situação da leitura, pela forma como chegaram às minhas mãos, pela pessoa que os escreveu, pelo título, capa ou nome de um personagem, vai saber. Então, aí ela está falando sobre algo que chegava às mãos dela e que era importante para ela. Você vai ter que voltar lá no texto para saber a que essa palavra estes, esse pronome, está se relacionando, né? A expressão destacada se refere a ler e falar, a profissão, a romances brasileiros ou a construção. Você vai voltar no texto para poder entender o contexto em que foi usada a palavra. E a última, ao final do texto, Carlos Drummond diz sentir pena dos jovens de hoje. Com base no texto, por que você acha que ele se sente assim? Então, ele fala das amizades dele, né? E do quanto essas amizades eram importantes para o desenvolvimento dele. Aí, no final, ele diz, nossa, eu tenho pena dos jovens de hoje. Ele faz essa comparação. Você vai voltar lá no texto e fazer sua inferência. Por que você imagina que ele sente pena? Será se ele acha que as amizades dele eram mais ricas? Contribuiu mais para o crescimento dele, enfim, essa daí é uma questão pessoal, ok? Pessoal, e por último, eu trouxe para vocês um trecho de um poema do Carlos Drummond, que foi esse último autor do final, que ele tem um relato, né, da vida dele, enfim. E aí eu trouxe um poema dele para vocês conhecerem mais, se vocês não conhecem. O nome desse poema é Ao Amor Antigo. O amor antigo vive de si mesmo, não de cultivo alheio ou de presença. Nada exige nem pede, nada espera, mas do destino vão nega a sentença. O amor antigo tem raízes fundas, feitas de sofrimento e de beleza. Por aquelas mergulha no infinito, e por estas suplanta a natureza. Tem mais 2 estrofes desse poema. Se você se interessar, você pesquise lá no Google. Amor Antigo, de Carlos Drummond, para você poder conhecer um pouco mais, certo? Então, essa foi a nossa atividade 1 de língua portuguesa.